a doutora Carolina Marrone, que já está conosco aqui em nossos estúdios, que veio para bater um papo conosco nessa manhã. Bom dia, doutora, tudo bem com a senhora? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo bem, maravilha. Que bom. E Bora lá? hoje nós vamos falar sobre qual assunto? Intolerância. Nossa, mas nem tem isso em nosso país, né? Não tem, né, gente? Principalmente no momento em que vivemos. Pois é, eu fiquei bastante mobilizada e acho que é importante a gente falar, né? Então vamos falar sobre Intolerância. Eu acho que é bom a gente recordar. Primeiro, eu vou falar do que me levou a falar sobre isso. Eu tenho uma pessoa que eu conheço há muitos anos, da época da minha faculdade. E o nome dele é Vinícius, vou falar, porque depois vai que ele ouve, né? Ele vai falar, não me deu o nome, não. O nome dele é Vinícius, né? Lá da época da faculdade. E a gente tava conversando, e ele é muito, assim, provocador, sabe? Ele faz a gente pensar um pouquinho. E nessa da gente pensar um pouquinho, o que ele trouxe pra mim, né? Ele falou pra mim, Carol, eu não gosto da palavra tolerância, né? E eu, mas nossa, por que você não gosta da tolerância? E eu tava falando muito de respeito e tal. E aí ele falou pra mim, Carol, porque tolerância traz a ideia de tolerar, né? É uma coisa que remete a um juízo de valor. E é verdade, se você parar pra pensar, né? Eu não aceito, eu tolero, né? E eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. E a aceitação, não. A aceitação é diferente, né? Ela traz a ideia do você é diferente de mim. Mesmo assim, eu aceito como você é. Eu aceito como você pensa, eu aceito as suas escolhas, né? Então, é uma ideia que é mais agradável. E tem muito... eu acho que acaba despindo a gente dessa ideia do valor, né? Do juízo. E isso para mim, mexeu muito comigo. E aí eu comecei a ler um pouco mais, pesquisar um pouco mais. E eu fui ver que lá no século XVIII, gente, a gente está no século XXI, né? Então, vamos falar aí, 300 anos. Então, no século XVIII, Voltaire já defendia uma ideia de liberdade de expressão, uma ideia de que todos nós poderíamos ter uma ideia e poderíamos defendê-la, né? Ou simplesmente não defender nada, nos omitirmos. Se isentar. Se isentar, exatamente. E assim, 300 anos depois, nós vivemos uma situação em que falar sobre algo é motivo para a gente ser penalizado, para ser julgado, para ser cancelado na internet, né? Então, assim, eu acho que a internet tem as suas benesses, mas a gente também precisa falar um pouquinho que ela tem assim, ela traz com ela essa possibilidade da intolerância muito forte, né? Essa ideia de que se você não concorda com o que eu penso, isso me dá o direito de te julgar e de falar com você, assim, e de falar publicamente sobre isso com você, e não de uma maneira respeitosa, né? Então, assim, ter uma discordância de ideias não é ruim, pelo contrário, é muito bom. É a partir dessa discordância que a gente vai construindo novas ideias, vai construindo novos conceitos. O problema todo é que a internet faz justamente o inverso. Se você não pensa da mesma forma que eu penso, se você diverge da minha forma de pensar, isso faz com que esse assunto não me interessa, não é que não me interessa, com que esse assunto seja rechaçado, com que esse assunto seja, de alguma maneira, não é só criticado, né? Ele é linchado publicamente. Eu acho que as pessoas, elas imaginam que o que determinadas pessoas pensam e acham que é o correto, né, elas vão no sentido contrário, né? Principalmente o que nós estamos vivendo hoje, né, relacionado a muitas pessoas dizendo que estamos vivendo um momento de censura. Eu acho que isso aí acaba provocando, né, essa intolerância. Ah, com certeza, né? A gente tem muitos discursos hoje em dia que levam a essa ideia, né, da intolerância, do ódio mesmo entre as pessoas, né? Então, se você pensa diferente de mim, você está contra mim. E aí eu vou voltar na ideia das redes sociais, né? Que as redes sociais, elas acabam contribuindo para isso. Não só para disseminação de opiniões, mas assim, para validação daquilo que eu penso. Por quê? Porque como tem um algoritmo que seleciona o que eu vou ver, e ele seleciona coisas que estão relacionadas com o que eu tenho mais probabilidade de ler,
né? Eu vejo muito mais do mesmo. Exato. Né? E isso acaba reforçando a ideia de que você está certo, né? Em determinadas situações que às vezes você tem que analisar e ver, né, o que é o correto ou não. Exatamente, eu crio um mundinho particular. É a bolha, né? É uma bolha, exatamente. E isso é ruim, né? Porque, de novo, além de reforçar uma ideia errada, né, de que tudo que eu penso está correto, né? Também não me permite tomar contato com o diferente, com o que diverge da minha opinião. Né? E aí isso me impede de criar novos argumentos, de fazer reflexões. Né? Então, assim, eu posso ter uma opinião própria? Claro, eu devo ter a minha opinião. Eu sou obrigada a compartilhar essa opinião? Não, eu tenho o direito de compartilhar se eu quiser. Né? Agora, eu acho que todos nós temos o dever, né, de acolher o que o outro está trazendo. E aí eu vou acolher de maneira irrestrita. Aí eu acho que a gente entra numa questão paradoxal. Eu estou falando de tolerância e aí agora eu vou falar assim, nem tudo a gente pode tolerar. Exatamente. Né? Então, quando eu estou falando de discurso de ódio, quando eu estou falando de incitação à violência, quando eu estou falando de segregação, de exclusão, aí a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque nessa de tolerar tudo, eu posso estar promovendo ideias sem perceber, e ideias que são que podem trazer prejuízos. Não são construtivas, né? Exatamente. Ou seja, ideias que possam trazer algo de embutido de errado, né? Que as pessoas não aceitam, né? É exatamente isso. Pode trazer um juízo de valor de um grupo, né? E isso pode não contemplar todo mundo, né? E a gente precisa parar para pensar nisso. Gente, vamos lá, vamos pensar na Alemanha, Primeira Guerra, Segunda Guerra, Hitler, né? Vamos pensar nisso. Ele cresceu enquanto ditador, porque ele tinha um discurso de ódio, né? E um discurso que era baseado na superioridade de um povo. E em nome dessa superioridade, esse povo fez, assim, atrocidades, coisas impensáveis, né? Então, eu sugiro para quem está aí disseminando ódio, disseminando essa segregação, que as pessoas assistam um filme chamado A Onda. A Onda é um filme muito bacana e ele traz pra gente justamente essa ideia assim, ó, prestem atenção que quando a gente começa a juntar um grupo e reforçar uma ideia, criar uma identidade nesse grupo, há grandes chances desse grupo se tornar radical. Né? E é complicado se a gente parar para pensar numa sociedade atual, essa questão do radicalismo, né? A Gabriela Ávila Travaiola, ela nos compartilhou sua mensagem aqui. Precisamos compartilhar essa explicação para muita gente. Daí a Denise Pereira também disse: nesses últimos meses, vi muitas amizades destruídas, famílias brigadas, tudo por causa disso, principalmente por redes sociais. Triste. É muito triste, né? Eu saí de grupos de WhatsApp. Depois da eleição. Até a eleição eu estava nos grupos. Depois da eleição começou um discurso muito forte de ódio, que eu sou contrário. Né? E eu entendi que a minha permanência nesse grupo era uma indulgência, era uma aceitação. A gente começou falando de aceitação, né? Era uma aceitação dessa ideia de que tá certo praticar a violência, de que tá certo você impor o que você pensa aos outros. Mas então, exatamente o que acontece, inclusive comigo mesmo, recentemente eu presenciei, né, algo parecido em um grupo aí de WhatsApp. Quando a gente se propõe a participar de determinado grupo, é porque você tem aquela ideia de defender aquele ideal que as pessoas estão, né, discutindo naquele grupo. Uhum. A partir do momento que você sente que o negócio está indo para um lado meio que sem controle, você acaba automaticamente se desligando, certo? Então, eu acho que o importante é as pessoas terem a consciência de que elas têm todo o direito de se manifestar, só que a partir do momento que ela começa a ver só o seu lado, a dar só a sua opinião e sem ter provas daquilo que ela está falando,
tem que tomar muito cuidado, porque o negócio não é assim também, né? Eu acho que o principal, né, quando começa a ferir outras pessoas, né, atingir pessoas que nem tem nada a ver com o molho, com o peixe. Exatamente. O nosso direito vai até onde começa o do outro, né? Então, se eu quero ser ouvido, se eu quero ter a minha liberdade respeitada, eu também tenho que respeitar a liberdade do outro. Desde que isso não fira, né? Isso é muito importante, desde que isso não fira o espaço do outro, o direito do outro, que é o que eu tenho visto acontecer. Você falou dos grupos, é uma coisa, assim, esse grupo ele tem como finalidade, como função discutir certas coisas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Os espaços não estão sendo respeitados. Por exemplo, tem grupos que são grupos para são grupos de trabalho, tem outros grupos que são grupos para para a gente discutir festas, para reuniões, confraternizações e assim por diante. A função desse grupo, ela tem que ser respeitada. A partir do momento que eu deixo de respeitar isso, né, eu estou invadindo um espaço de um grupo, né? Então, assim, pergunta para aquele grupo se ali tem espaço para isso, se ali é permitido isso, se vão acolher aquilo naquele grupo. Né? Porque senão é o que vocês estão falando. São grupos de família, são grupos de trabalho que deixam de existir. E eu acho também que as redes sociais, principalmente o WhatsApp, ela tem um lado bem democrático, né? Porque você tem a oportunidade de repente lançar, que nem você disse, alguma dúvida relacionada àquilo que está sendo discutido naquele grupo e lança ali a pergunta. Se alguém se interessar em te ajudar com relação àquilo que você está em dúvida, e não for interesse do próprio grupo em si, vai no particular. Exatamente. Cada um discute ali, né, no particular e acaba liberando espaço para realmente o que interessa no grupo, né? Exatamente, é isso. E, né? Carol, o que eu venho batendo nessa tecla já há um tempinho, porque muito se discute, principalmente nesses grupos de WhatsApp, o meu direito de se expressar, liberdade de imprensa, liberdade de tudo, né? Vamos dizer assim. Só que nesse mesmo grupo, se você não concorda, eles te tiram a liberdade de você expressar, tentam censurar você. Então, qual é o peso? Hoje, a liberdade que a gente tem é a liberdade de concordar. Entendeu? Ou sim, ou sim. Ou sim, ou sim. Ou você concorda ou você não fala. Ou seja, aí surge uma questão de intolerância, né? Exatamente. Né? Eu acho que isso é muito importante. Lá no século XVIII, de novo, a gente pregava muito tolerância, liberdade de expressão, o uso da razão e a aplicação da ciência. Gente, a gente está no século XXI. O que a gente vê? A gente vê o crescimento de pseudociências, né, que são áreas que se empoderam, vamos dizer assim, se apossam, na verdade, de conceitos da ciência e fingem estar falando de algo que é científico e nós nos apegamos a isso. A razão, hoje em dia, a gente deixou de lado e a emoção se sobrepõe. Então, a gente dá muita voz para a emoção e pouca voz para a razão. A liberdade de expressão, a gente já falou, né? Desde que você concorde comigo, você pode falar. Então, também caiu por terra. E a tolerância é o que a gente está vendo. A gente não tem uma prática de tolerância, né? Então, a gente está, assim, retrocedendo mais de 300 anos. E, ó, Carol, pra gente finalizar aqui, o nosso ouvinte, o André Nogueira, ele mandou aqui: esse Natal e Ano Novo será um dos mais tristes. O que mais vejo são famílias divididas, intrigas por políticos que nada fazem por nós. Não estamos preparados para discutir determinados assuntos que envolvem a sociedade e um deles é a política. Concordo, né? Lembrando que quando eu estou falando de tolerância e intolerância aqui hoje, eu não estou falando apenas de política, né? No geral, né? Eu estou falando de uma forma geral, mas é importante. Eu acho que a política hoje, nesse momento, é algo que é um exemplo assim muito forte do que está acontecendo, né? Então, assim, acho que tudo aquilo que estava aflorado na população, o estopim foi agora, o final, e por isso que acho que esse boom
que a gente pode dizer da política, né? Exatamente, né? Eu acho que a gente não está sabendo fazer o uso do nosso direito de falar, do nosso direito de pensar. Agora, eu acredito que muitas pessoas vão na onda seguinte, que uma certa intolerância gera também a intolerância, né? Porque a gente vê aí as pessoas reclamando, falando sobre censura e tal. Elas não estão se sentindo censuradas, por isso elas estão se tornando intolerantes? Pode até ser, mas eu acredito, assim, eu entendo que a censura, ela é ruim, né? Mas eu acho que nada justifica a gente deixar de ouvir o outro, a gente deixar de considerar o que o outro está trazendo, né? É como essa conversa que a gente está tendo aqui. A nossa conversa, ela não é para ser um veredito, não é para validar a opinião dos outros, é para despertar, na verdade, o interesse por discutir, por ouvir, por pensar. Esclarecer opiniões. Mas não é para ditar um caminho, não é para ditar uma direção. E o que eu acho que está acontecendo, mesmo para as pessoas que se sentem censuradas, é justamente isso. Eu escolhi um caminho e eu quero que todo mundo siga esse caminho. Gente, nem sempre todo mundo vai seguir esse caminho. Você tem direito de falar sobre o caminho que você escolheu, mas você não pode impor isso às pessoas, né? E esse caminho que você escolheu não pode... Por exemplo, é complicado eu defender que o direito de matar, por exemplo. Não posso sair por aí defendendo o direito de matar. Né? Então, assim, tudo tem que ter um filtro. Né? O problema é quem vai criar esse filtro, né? Carol, essa a questão. Muito obrigado pela sua participação. Estamos tendo várias interações aqui. Quero aproveitar e mandar um bom dia para a Natalice, que também mandou aqui a sua participação. Ela falou, é verdade, quem está ganhando com tudo isso é o próprio político, falando mais uma vez nesse caso. Daí a nossa ouvinte, a Nicole Souza. Bom dia, isso é verdade. Perdi amizades de 7 anos por causa de política. Não por mim, mas sim por ela. A situação aqui da nossa ouvinte. Infelizmente, eu acho que esse tema vai ser constante, hein? Pelo menos por alguns tempos aí. Eu acho, mas eu também acho que espaços como esse que a gente criou agora, pra gente conversar sobre isso, estão surgindo. E é uma oportunidade que a gente tem de, quem sabe, melhorar. Né? Se Deus quiser, vai. E muito obrigado pela sua participação e por poder trazer um tema tão importante que a população está necessitando nesse momento, Carol. Eu que agradeço, gente. Boa semana para todos. Uma ótima terça-feira. Valeu. E agora nós se vemos no próximo dia 22, porque semana que vem seria a sua folga, mas nós também estaremos de folga. Vocês vão folgar no feriado, que né? Bom, merece. Ele, né? Ele? Você não? Eu vou folgar no feriado e na segunda ainda. Ai, que delícia, ele gente. vai folgar. Ele não vai folgar aqui, não. Tchau, tchau. Tchau, gente.